seguinte, Leandro, como que é possível para o Ministério, com pouco de recursos financeiros, produzir um projeto? Às vezes a pessoa quer produzir um projeto, o Ministério quer produzir um projeto, mas não tem tantas condições, ou pensa que é algo também trilionário, né? Como que é isso? Hoje as coisas estão muito mais acessíveis do que era tempos atrás, né? Então, assim, eu produzi a música da Daisy Kelly toda aqui em casa. Depois foi passado para um engenheiro de mixagem, masterização. Mas toda a música eu fiz em casa, né? No home studio, né? Usando um computador, um controlador e aí os instrumentos, guitarra, né? São instrumentos que eu tenho, né? Pedaleira e tal. Então, assim, anos atrás, para poder gravar, você era obrigado a ir para um estúdio, obrigado a contratar um produtor, obrigado a fazer isso. Hoje, aí vai depender muito também do time, né? Por exemplo, se tiver alguém no time que tem essa vontade que eu tive de produzir. Deixa eu só te interromper um pouquinho aqui. A gente ouve falar muito em time. Às vezes as pessoas que não estão muito por dentro desse linguajar, quando tu fala assim, tá dentro do time, o que tu quer dizer? A equipe do Ministério. São as pessoas envolvidas no Ministério do Louvor. É isso aí. É isso que eu falo que é o time. Esse que é o time, né? Uma coisa que eu aprendi, tá? Durante muitos anos, eu sempre ouvi assim, um dia a gente vai fazer, um dia isso, um dia aquilo, um dia aquilo outro. Um dia a gente vai conseguir tocar com clique. Pra quem não sabe, clique é um negocinho que fica assim, tá. Fica no nosso ouvido quando a gente toca com fone, que é pra gente não sair do tempo. Porque assim, sabe aquela pessoa que canta bem devagarinho uma parte, depois acelera, e depois desacelera, e depois acelera? Então o clique é isso, fica um negocinho que fica no nosso ouvido, fica tac. E é difícil tocar com clique, é difícil tocar com isso. Mas sempre ouvi muito assim, um dia a gente vai fazer isso, o dia que a gente tiver isso, o dia que a gente tiver tal coisa, isso a gente vai acontecer. O dia que não sei o que, a nossa igreja vai crescer, aí o dia que tá... Sempre muito assim, o dia que isso acontecer. No ministério que eu tô hoje, não tem muito isso, assim, o dia que isso acontecer. É muito assim, vamos fazer? Vamos. Então vamos fazer. Vamos tocar com clique? Vamos embora. Vamos tocar com sample, que é... O que é tocar com sample? O que é tocar com VS? É quando você toca e parte da banda, parte do que você está tocando é a banda tocando e outra parte são áudios pré-gravados das músicas originais que a gente consegue tocar. Por exemplo, saxofone não tem na banda, por exemplo, cordas, e essas cordas já estão pré-gravadas, a gente toca junto. Mas para tocar isso não é fácil, porque tem que manter o tempo, tal, tem isso tudo, não pode errar, tem que conhecer o mapa da música. E é difícil fazer isso. Então a diferença, hoje, o que eu vejo assim, que eu vivo hoje, é muito assim, vamos fazer. A galera que está na igreja que eu tô, são pessoas boas? São pessoas boas. Capacitadas? Muito capacitadas. Mas as pessoas que tiveram comigo antes, também eram pessoas boas. Também eram pessoas capacitadas. Mas essa mentalidade, né, ou esse mindset, que é um termo moderno, né, essa mentalidade que hoje eu vejo diferente. Que é assim, vamos fazer, igual a questão de produzir, tá? Se eu falasse, talvez se eu falasse para algumas pessoas que eu fosse produzir uma música na minha casa para uma cantora lá de Goiás, talvez alguém pudesse olhar para mim e, dentro da percepção que a pessoa tem de mim, achar que eu não fosse ser capaz de fazer isso. Porque as pessoas têm percepções dos outros. Então eu posso olhar para ti, Elaine, e ter uma percepção tua e colocar limitações em ti baseado naquilo que eu vejo de ti. Verdade. E as pessoas fazem muito isso.
As pessoas fazem demais até de limitar os outros, ou limitar os outros porque eu não consigo, o fulano também não consegue. Então, assim, eu produzi a música da Daisy Kelly, tirei um resultado profissional, e eu conheço músicos muito melhores que eu, que não fazem isso. Não porque eles não conseguem, ou porque eu seja melhor, ou porque eu tenho um conhecimento. Não é por isso. É porque não tiveram a coisa de fazer, de ser um fazedor, um maker. Tem aquelas pessoas que só projetam, planejam, mas nunca executam. Então, assim, executar, fazer. Então, eu produzi a música dela, eu fiz, aconteceu. Né? Vamos fazer um clipe, vamos fazer isso. Então, as igrejas menores que querem produzir, elas têm que, primeira coisa, mudar a mentalidade para deixar de colocar empecilhos e começar a ver resultado, gerar resultados. Então, assim, por que eu não posso fazer isso? Porque meu time não é bom. Tá, mas o teu time não é bom por quê? Então tem que... aí mexe um pouquinho no bolso. O time não é bom vocalmente? A igreja então paga um professor de técnica vocal pro time. É começar a gerar resultado. E aí começar a fazer o negócio acontecer. Né? Investir nas pessoas, tal. E começar a fazer, movimentar. Mas o meu time... Acontece muito, eu ouço muito isso, né? Porque o pessoal não tá pegando junto. Eu tenho uma visão, e essa visão me compromete como líder também. Se as coisas não estão acontecendo, é porque o líder não está fazendo acontecer. Sempre, 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 quem está à frente é o culpado. Sempre. Mas é o time que não ajuda, não sei o que, não sei... Ok, é o líder que não está sabendo lidar com o time. Mas tu não sabes as pessoas que eu tenho no meu time. Ok, mas você não está sabendo lidar com isso. Não está conseguindo lidar. Às vezes não vai conseguir mesmo. Às vezes você passa por essa situação para aprender, para num próximo trabalho conseguir fazer diferente. Acontece isso. Mas a gente tem que ter essa percepção que o principal agente de transformação e mudança é o líder, principalmente no nosso contexto religioso, que é um contexto hierárquico. A gente não é algo vertical. As pessoas elas não têm o mesmo papel de autoridade. Nosso contexto religioso é um contexto de hierarquia. O líder ele tem um papel de autoridade. E eu até não acho isso errado. Até acho legal, porque se todo mundo tem a mesma voz, é muito difícil algo ir para frente. Alguém tem que ter uma voz mais forte para poder conduzir, para poder direcionar o time. Mas se as coisas não estão acontecendo é porque o líder não está sabendo fazer acontecer. Então, eu passei por várias situações que o negócio não estava indo, e hoje eu olho para trás e vejo assim, E na época eu achava que a culpa era deles. Porque várias vezes, porque fulano está fazendo isso, porque fulano fez patotinha, porque fulano está se levantando contra mim, está fazendo um grupinho para me derrubar, tal. Eu pensava assim, né? Só que hoje, olhando para trás, eu vejo assim, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse tido essa atitude, e aí hoje eu consigo olhar para trás e ver assim, aquelas coisas lá, se eu tivesse feito diferente, tinha tido um resultado diferente. Então, quem que era o responsável por fazer aquilo acontecer e fazer aquilo dar certo? Era eu, mas eu não consegui. Mas não consegui. Aí o que aconteceu? Eu aprendi com aquilo, me desenvolvi, e hoje aqueles problemas não acontecem mais. Acontecem outros problemas. Porque tem coisa, aí eu tô falando assim, pode parecer, que agora tudo que eu faço dá certo, tudo que eu falo acontece. Não. Eu continuo errando, eu continuo tentando fazer coisas que eu não consigo, eu continuo tendo atitudes erradas, tem situações que eu não tô conseguindo lidar com elas, tem pessoas que eu não tô conseguindo lidar com a personalidade delas,
E ok, eu vou tentando melhorar e vou aprendendo. Em alguns momentos eu consigo, algumas situações eu vou conseguir ajustar para hoje, outras situações eu só vou conseguir ajustar para amanhã, para um outro momento do meu ministério, para uma outra. Mas a responsabilidade sempre é minha. Claro, todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade, mas quem está à frente é quem tem poder de direcionar, de conduzir para um lugar, né? Claro que às vezes tem outras barreiras, né? Às vezes de repente o pastor não está na mesma visão, o pastor não tem a mesma percepção. Aí é difícil, porque o pastor está à frente do líder de louvor, por exemplo. Se o pastor direciona o líder para um lado, não tem jeito. O líder vai ter que seguir o pastor. O pastor é o pastor. Vai ter que seguir. Né? Então, essas coisas assim que às vezes geram... no meu canal mesmo, eu recebi semana passada um comentário. Um rapaz falou... o que fazer quando a gente quer fazer um trabalho bem feito e as pessoas chegam no ministério sem saber tocar, sem saber cantar, e o pastor quer que coloque as pessoas no ministério, e aí quando a gente vai falar com o pastor fala que qualquer coisa eu tiro todo mundo e faço só voz e violão, não sei o que. O que fazer? Eu não respondi, eu não tive coragem de responder. Porque eu pensei, eu não quero influenciar essa pessoa a tomar uma decisão. Mas, assim, o pastor é o pastor. A gente tem que seguir o direcionamento dele. Ou sair. Ir para um outro lugar. Claro que essa é a última opção. Essa é a última da última. A primeira opção é conversar, direcionar, vai chegar um momento que se vê, não, mas o pastor está fazendo isso, porque o pastor não sei o quê, porque ele falou assim, meio que acusando o pastor quase que de boicotar ele, né? E ok, mas ele é o pastor. Você está debaixo da autoridade desse pastor. Se o pastor direcionou você tem que seguir isso. Agora, se fere o que você acredita, a decisão de continuar debaixo dessa autoridade é sua. E algumas pessoas me perguntam, Leandro, mas mas eu devo sair da igreja, trocar de igreja? Aí eu falo que essa é a última opção. A última opção. E eu ainda falo mais. Falo o seguinte. E eu posso falar isso com muita propriedade porque eu já troquei de igreja. Já mudei de igreja. Se você está bem com a comunidade, quem é a comunidade? É a igreja, as pessoas. Se você está bem com a comunidade, você não deve mudar de igreja. Se você está bem com a comunidade, você não deve mudar de igreja. Você não deve mudar de igreja porque tem um líder que pega no seu pé, você não deve mudar de igreja porque tem um pastor que não tem a mesma que a sua. Você não deve mudar de igreja se você está bem com a comunidade. Se aquela comunidade te faz bem, se você tem amigos, você não deve mudar. Talvez, de repente, sair debaixo da autoridade entregando um cargo, se afastando um pouquinho daquela situação que te deixa mal, indo fazer outra coisa, se for preciso até deixar de participar do Ministério do Louvor, por exemplo, e vai para um diaconato, não tem problema nenhum. Tem gente que acha que se eu sou guitarrista, eu vou ter que tocar guitarra para sempre, porque senão o meu talento vai ser removido por causa da parábola dos talentos. A parábola dos talentos é outra coisa. É outra coisa, não tem nada a ver com isso. Se for preciso você parar de tocar guitarra um tempo para estar bem com Deus, para de tocar e fica bem com Deus. Agora, por que eu falo isso sobre a comunidade? Porque o mais impactante numa igreja, na minha visão, na questão de corpo, é a comunidade, é o corpo. Então, se você não tá legal com o líder, não tá legal com o pastor, você não tem amigos, você não tá envolvido com a comunidade, aí talvez seja a hora sim de procurar um lugar para você se encontrar e fazer parte do corpo, ter comunhão com as pessoas. Agora, eu falo isso porque eu tenho experiência de ter trocado de igreja e tal. Enquanto você estiver bem
com a comunidade, enquanto você se sentir bem em sair da sua casa e ir para a igreja, porque você vai encontrar amigos, você vai ver pessoas que você gosta, você vai sair para comer, para confraternizar. Enquanto você tem isso, eu não acho que você deva trocar de igreja. Eu acho que você deve continuar, porque o mais importante é isso, é o corpo. E se for preciso deixar um cargo, deixe o cargo. E aí trocar de igreja é a última das últimas. Agora, é melhor trocar de igreja do que se desviar, do que nem ir para uma igreja. Tem gente que não quer trocar de igreja e daqui a pouco já nem vai mais para a igreja, porque alguém magoou, aí já não quer, falta o culto porque não quer encontrar com a pessoa. Então é melhor trocar de igreja. Agora, se você consegue, vai lá, tenta se afastar das coisas que não estão dando certo, ou tenta chamar a pessoa para conversar, tenta resolver, né? Às vezes você fica nessa aflição, falta só uma conversa, falta só chamar para conversar, contar, porque as pessoas têm, e aí eu abro um parênteses que eu acho muito importante falar sobre isso, essa questão da autoridade espiritual, que as pessoas acham que você não pode falar nada que contradiga o que o líder está falando, porque ele é autoridade espiritual, e se você falar qualquer coisa, você vai estar em rebeldia, pecado de feitiçaria, e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, e você vai para o inferno. E tem gente que ensina isso. Tá? Mas uma coisa eu falo com muita certeza e muita convicção, a única coisa inquestionável é a palavra de Deus, Deus e sua palavra, esses são inquestionáveis. Todo o resto é questionável. Todo o resto você pode, com respeito, com educação, com amor, você pode, assim mesmo, você pode falar, eu não concordo com isso. A não ser que o pastor ou ele chega, mas a palavra de Deus fala isso aqui, tá aqui que a palavra de Deus está falando. Então tá, a palavra de Deus ela é inquestionável. Ok. Agora, opiniões são questionáveis. Então, se alguém fez algo que te magoou, que acontece, gente, acontece muito isso. Muitas pessoas, eu vi muitos amigos saindo da igreja por causa disso. Tá? Amigos, pessoas que eu gosto, que hoje nem vão mais na igreja por causa disso. Porque o líder, e aí quando eu falo líder, pode ser um pastor, pode ser um líder de louvor, pode ser um líder dos diáconos, pode ser uma pessoa com autoridade, né? Missionário, qualquer pessoa com autoridade. Porque o líder falou tal coisa, eu fui questionar e fui cortado porque falaram que eu era rebelde, não sei o que. Gente, se você está vivendo isso, você não precisa viver isso. Você pode entregar esse cargo e fazer outra coisa na igreja. E aí por isso que eu falo da comunidade. Você está bem com a tua comunidade, mas tem um líder te azucrinando, chama ele para conversar e bota real. A palavra diz que quando a gente tiver alguma coisa, algum problema com o irmão, a gente tem que procurar o irmão. Se não resolveu, a gente chama mais pessoas e conversa na frente e tal. Se mesmo assim não resolveu, depois vai lá e fala para todo mundo. A palavra de Deus fala isso. Então, assim, a gente tem que resolver, tem que chamar para conversar, tem que, sabe, se a gente resolver, a palavra ainda fala assim, se você conseguir conversar com o teu irmão e resolver, você ganhou um irmão, né? Então, tenta resolver. Sabe? Agora, a pior coisa que tem é você não fala, porque você vai estar na rebeldia se falar, aí você fica aguentando, aquele líder fazendo aquilo, porque ele também ele já foi ensinado errado, ele já foi ensinado que ninguém pode falar nada contra ele, e ele já acredita nisso mesmo e acha que se alguém falar, ele pode chegar e ele tem autonomia para falar, ele acha isso, ele foi ensinado isso, às vezes a culpa não é nem dele, né? Vai lá, chama para conversar, tenta resolver, tal. Se não resolveu, analisa a comunidade, se está tudo certo com a comunidade, só diz, eu não quero mais isso. Fica um tempinho fora, vai fazer outra coisa, vai ajudar a limpar a igreja. Gente, tem tanta coisa para fazer, na igreja, tanta coisa, vai ajudar na recepção, tem várias coisas para fazer. Não estou falando para você fazer isso pro resto da sua vida. Eu estou falando que é melhor fazer isso do que você se desviar e depois ficar falando que não vai na igreja porque o irmão falou tal coisa, por isso eu não vou na igreja. Cristo, é aquilo que a gente está falando desde o início. Homem é homem, Deus é Deus.
Deus é inquestionável, a palavra de Deus é inquestionável. A palavra de Deus é inquestionável, não aquilo que alguém fala que acha que é a palavra de Deus também. E aí, para isso, você precisa ler a palavra, precisa ler a Bíblia, precisa conhecer, para também não ser enrolado com gente que começa a distorcer a palavra a seu favor, né? É verdade, isso aí é uma grande verdade. Quero dizer para você que eu sou mais daquele jeito assim, ó, de entregar, se tiver qualquer cargo, entregar e continuar com a comunidade, se eu estou bem com a comunidade, com as pessoas, com a igreja, porque a igreja, a comunidade, a igreja somos nós, né? A gente está falando da igreja, não do templo, não da instituição, mas somos nós. As pessoas nos motivam, a gente motiva umas às outras, né? Então, se aquele cargo que você tá te desviando, vai te levar para o mundo, porque você já está de saco cheio, então é momento de você repensar e saber que Deus é muito mais do que isso. Eu também posso dizer que já tive oportunidade de conversar com líderes, expor a minha opinião, né? Se vão fazer ou não vão fazer, daí não cabe mais a mim. Mas do mesmo jeito que os líderes podem escolher, eu também posso escolher tá ou não tá. Não é assim? Então, cada um é de um jeito. Líder não é Deus. Líder é líder. Líder é homem. Líder é ser humano. Alguns líderes pensam que são Deus, mas não são. Líder é ser humano. Líder pode errar. Líder... eu vejo assim que o líder bom é aquele que a gente pode chegar e conversar e dizer assim, olha, aquilo ali também pode ser cinza. E aquele líder olhar, analisar e pensar, realmente pode também ser cinza. Mas tem outro tipo de líder que diz que é amarelo e não vai ser cinza nunca. Então, se você é um líder, por favor, a gente está vivendo outros tempos, né? É bom você ficar ligado, porque eu já vi muita gente boa, pensa, já vi muita gente boa sair da igreja por causa de falta dessa humildade, porque o líder, veja bem, Jesus lavou os pés. Isso é muito bonito ser pregado, mas viver isso é outro esquema, é outra realidade. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, lavou os pés. O que significa isso para você? Ou será que você só prega para os outros e você vive outra coisa? Estou falando para líderes, né? Então, Jesus lavou os pés. Então, presta atenção nisso, tá? Estamos aqui no chatzinho. Quem quiser deixar alguma mensagem, pode ficar à vontade. Que Deus esteja abençoando você. Se inscreva no canal Leandro Duarte.